Olá novamente ao canal Programando com Covery. O Covery explica, tá? O canal que vai esmiuçar os códigos aí para você. Nessa aula a gente vai estar falando sobre como fazer para o usuário, quando estiver usando o programa, informar os dados dele ali na telinha do sistema e esses dados serem utilizados, guardados, manipulados nas variáveis, tá? Então o usuário vai informar valores em cada programa que rodar. Nós vamos poder ter vários tipos de dados diferentes entrando, tá bom? Isso por quê? Porque nós estávamos colocando no código valores fixos. Não é assim o programa. Como é que o programa, eu vou deixar o código lá fixo, que o nome da pessoa é Luiz, que a idade é 39. Tem que ter uma forma de que eu usando esse programa eu informe o meu nome e minha idade. E se você for usar esse mesmo programa, você vai informar os seus dados. Vamos dar uma olhadinha nisso. Vou abrir ali o Pascal, tá? Vamos lá. Abrindo aí o nosso famoso. Eu quero deixar uma dica aqui enquanto abre e eu configuro. Me ajudou muito quando eu comecei a aprender a programar. Eu pegava os exercícios, eu apagava e refazia eles do zero, tá? Sem preguiça, sem nada. Ó, já vou criar aqui uma estruturinha aqui, ó. Então eu terminava de fazer o exercício, via se estava tudo funcionando do jeito que eu queria, do jeito que eu esperava. E deixa eu só aumentar aqui um pouquinho a minha aqui. Eu refazia o exercício várias e várias vezes, né? Então chegou um momento que não é que eu decorei, eu gravei, tá? Então isso é uma dica valiosa que eu dou aí para vocês, de praticar, refazer, testar, modificar, né? Começar a se aventurar na alterar alguma coisa. Então o segredo, um dos segredos aqui é ficar praticando, tá? Você só aprende a programar, a codificar programando, codando, né? Não é questão de decorar, é questão de gravar. Então vamos lá, nessa aula nós vamos fazer com que o programa leia o que eu digitar aqui e guarde na variável. Vamos começar aqui bem básico. Eu vou criar uma variável chamada nome e o tipo dela vai ser um string. Vou criar uma variável chamada idade e o tipo dela vai ser integer, porque a idade é um número inteiro. Bom, o comando que a gente vai fazer ler essa variável, eu já vou fazer aqui na sequência, mas eu vou colocar um texto na tela para que o usuário, que no caso vai ser eu mesmo, quando a gente está programando, nós mesmos somos o usuário, mas eu vou colocar um comando aqui para quando o usuário ler o que está na tela, ele saiba o que fazer, né? Então aqui, ó, informe sua idade. Vou colocar 2 pontos, um espacinho, porque eu quero que ele permaneça na linha, tá? Eu já vou mostrar isso aqui. Agora, como é que eu faço para que eu digite algo e quando eu apertar o Enter, que é programar no console, quando a gente quer enviar um dado para a variável, nós temos que pressionar Enter, tá? Se acostumem com isso, porque todas as linguagens, quando a gente está na forma básica de programar, que é com console e tudo, é assim. Então, assim como eu tenho o comando write, que é o escreva, eu tenho o comando read, que é leia. Leia o quê? Olha lá, o programa, ele quer saber o que ele vai ler. Ele vai ler, nesse caso aqui, ó, o valor que o usuário digitar lá na telinha, ele vai ser guardado dentro da variável idade, após pressionar Enter, tá? Vamos fazer esse teste aqui, ó. Então, ó, tá, informe sua idade. Ele está na mesma linha e após o espaço, onde está piscando ali, é onde está o comando read agora.
Então, se você digitar, por exemplo, ó, 39, 22, o que for, quando você der o Enter aqui agora, ó, ele guarda esse valor dentro dessa variável, tá? Se eu deixasse o WriteLN, concordam comigo que após ele escrever esse texto, aqui ele vai pular linha? Então, este read está na linha de baixo agora. Aí fica um pouquinho esquisito, ó. Eu vou dar o Enter. Ele guarda também, porque esse aqui é um comando isolado, né? Mas quando ele deu pular linha, ele fica aguardando o que você vai digitar na linha de baixo. Então, eu particularmente não gosto disso. Eu deixo assim. Vamos pedir o nome para esse camarada aí agora. Então, eu vou escrever aqui, ó. Ah, lembrando, né? Quando a gente faz a leitura de uma variável, dá o Enter, automaticamente ele joga para a linha de baixo, tá? Aqui não precisa colocar nenhum comando de pular linha. Então aqui eu vou pedir para ele assim, ó. Escreva seu nome. Vou permanecer na mesma linha e fazer a leitura da variável nome. O que o usuário digitar na tela, quando ele der Enter, vai ser guardado aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse, tá? Não é exatamente isso. Se o usuário digitasse lá na tela, madruga, este texto seria guardado na variável. Seria atribuído esse valor para dentro dessa variável. Tá? Então, ó, assim eu atribuí os nomes. Vou aproveitar e escrever eles na tela agora, esses dados, né? Ó, WriteLN para pular a linha depois que ele escrever. Vou pôr assim, ó. Ó que legal. Vai aparecer escrito o nome. Vou concatenar com esse texto aqui, ó. Ou seja, se eu digitar cover, vai aparecer cover. Tem. Vou concatenar com a idade. E vou concatenar com outro texto. Anos de idade. Ó que legal. Vamos rodar aqui e testar. Ó, informe sua idade. 39. Enter. Escreva seu nome. Vou pôr aqui, ó, Luiz Cover. Vou dar Enter. Ele rodou e concatenou para mim, ó. Olha lá. O que aconteceu aqui, ó? Quando eu dei o Enter, guardou o 39 aqui. Quando eu dei o Enter, guardou o Luiz Cover aqui. Olha o comando de baixo. Ele está mandando só escrever. Então, ele escreveu o valor que tem aqui dentro, concatenado com esse texto aqui, ó. Ou seja, espaço tem, daqui até aqui. Ele concatenou com a informação que tem aqui dentro, que no caso era o 39. E concatenou com esse outro texto aqui, ó. Idade. Olha aí. Tá? Ah, professor, eu gostaria que pulasse uma linha aqui, ó. A gente consegue fazer pular uma linha com o comando WriteLN vazio, ó, sem nada, tá? Uma técnica aí, ó. Vou colocar outro dado aqui, ó. 22. Vou chamar ele luva de programador. Olha aí, ó, luva de programador. Concatenou. Tá aí. Luva de programador tem 22 anos de idade. Show de bola, tá? Então, dessa forma eu consigo programar, usar o programa. Qualquer pessoa pode usar e colocar os dados que ela quiser. O valor é armazenado dentro das variáveis. E depois a gente manda ele escrever ali na tela. Bem tranquilinho, né? Ó, show de bola. Tá? Fácil, né? Você ficou com dúvida aí nisso? Manda um alô ali para mim. Faz uma pergunta ali nos comentários, tá? Eu respondo com maior prazer, tá bom? Vamos continuar aqui. Essa segunda parte eu quero mostrar para vocês operadores aritméticos, tá? Então eu vou apagar aqui essas variáveis. Eu vou chamar ela aqui, ó, de num01. Chamar ela criar ela de integer mesmo.
e a variável num02. Também vai ser do tipo integer. Vou aproveitar aqui agora e mostrar essa dica. Olha, eu tenho duas variáveis do mesmo tipo. Se eu quiser, eu não preciso colocar uma em cada linha. Se elas são do mesmo tipo, eu posso fazer isso aqui, ó. Crio elas uma após a outra, separo elas por vírgula e digo no final qual o tipo delas. Então assim eu crio numa linha só duas variáveis do mesmo tipo. Vou apagar esses comandos aqui, tá? Que eu quero fazer um exercício aqui, um exemplo de operadores aritméticos, né? O que são operadores aritméticos? Vou colocar aqui, ó, operadores Como é que escreve aritmético? Aritmético. Será que é mudo? Aritmético. Espero que seja assim, né? Eu não sou professor de português, mas deveria saber. Vamos lá. Operadores aritméticos é os comuns que a gente sabe, né? Ó, adição. Tá aqui, ó. Acho que eu apertei errado aqui. Adição. Subtração. Subtração eu sei que é com T mudo. A multiplicação no computador, né? No tecladinho ali é o estrela, né? Aqui, ó. Multiplicação. Temos a barra, que é a divisão, tá? São os 4 operadores aritméticos comuns e mais utilizados. A gente consegue fazer contas com eles. Vamos fazer os exemplos aqui. Vamos pedir para o usuário informar aqui, ó. Informe um número. Lembrando que eu estou usando o número inteiro, tá? Vou ler o que é de usar ali no nosso sistema e guardar na variável N1. E vou pedir para ele informar um outro número. Informe outro número. Ele vai informar 2. Esse segundo ele vai informar aqui na variável num2, tá? Então ele pegou ali esses números. Nós vamos fazer as 4 operações básicas com essas duas variáveis. Eu posso reutilizar essas variáveis sempre que eu quiser. Então nós vamos fazer a adição entre elas, a subtração, a multiplicação e a divisão. Para isso, eu não vou pôr na mesma linha para não encher aqui essa linha. Eu vou criar a variável aqui chamada soma, a variável chamada sub, a variável multi e a variável div. Se eu pôr div é um comando aqui específico do Pascal, não posso usar esse nome, tá? Ficou laranja ali. Então vou chamar de div. E elas vão ser integer também. Eu poderia colocar tudo na mesma linha lá, mas eu vou separar o resultado que eu quero. Bom, após o usuário informar esses dados, eu quero que pule uma linha. E aqui eu vou começar a apresentar. Ó. Deixa eu fazer uma coisa antes aqui. O operador de adição. A variável se chama soma. Não é porque ela se chama soma que ela vai fazer algo especial diferente, tá? É só o nome da variável. Então, vou fazer ela receber, ó, operador de atribuição. Ela vai receber o valor que tem dentro da variável num1 mais o valor da num2, ponto e vírgula. Então, se aqui dentro tiver 10, quando o usuário informar, e se aqui ele informar 15, 10 mais 15 é 25. Esse valor 25, que é o resultado dessa operação aritmética, o resultado dessa conta vai ser guardado aqui, tá? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Exemplo. 10 mais 15. Isso resulta em 25. Então, esse 25 vai ser atribuído ou guardado, né? Guardado na variável.
Olha aí. Agora eu vou escrever este resultado na tela. Olha lá. Soma. Vou pôr assim, ó, igual. Vou concatenar com o nome da variável soma. Olha aí, vamos testar já. Vou colocar aquele exemplo que eu dei, né? 10, 15. Olha lá, o soma é igual a 25. Certo? Olha aí. Se eu rodar o programa de novo, eu posso informar outro valor. Não está fixo agora, né? Ó, 3, 17. Pronto, resultado é 20, né? 3 mais 7, aqui ó, 3 mais 7, 20. E aqui eu estou exibindo o resultado. Agora eu vou seguir aqui com a sub, né? A sub vai receber o num 01. O nome da variável tem que ser correto. Se eu pôr assim, essa variável não existe. Essa aqui existe. Num menos num 2. Vou escrever na tela. Nosso write-ln para pular a linha. E aqui eu vou pôr subtração é igual. E aí eu junto esse dado aqui, né? Da variável sub. Vamos aqui fazer agora o da multi. Essa variável vai receber o resultado da variável num1 vezes a num2. Vou mandar escrever na tela. O texto multiplicação é igual. E aí eu concateno com o valor que foi guardado na multi. E por fim, deixa eu ver se está aparecendo ali. A gente atribui o seguinte valor para a variável div. Num 01 barra num 2. E mando escrever lá na tela. Divisão é igual, concateno com div. Aqui vou poder mostrar uma situação aqui para vocês agora. Ó, o que ele está falando aqui, ó? Num 2 não foi declarado no escopo, nas variáveis, ou seja, a variável num2 não existe, mas a variável num02 ela existe, tá? Vamos rodar novamente, tem mais coisa aí. Rodei, agora temos um problema um pouquinho mais complexo. A atribuição com tipo de dados incompatíveis para a variável div. Erro na linha 18. É assim. Eu estou usando números inteiros, ó. É integer. Esta barra aqui, ela faz uma divisão real. Então não é compatível dividir um número inteiro de uma forma real com outro número inteiro. Ele tentaria quebrar esse valor se fosse necessário. E aí não encaixa o resultado que der quebrado aqui para uma variável que só guarda número inteiro. Então nós vamos ter que trocar esse operador aqui para um que faz divisão inteira. E é o cara que se chama div. Ele divide números inteiros, ou seja, o resultado não vai ser quebrado, tá? E aí vai ser gerado um número inteiro e pode ser guardado esse número inteiro aqui, porque essa variável só comporta número inteiro, tá? Então vamos rodar aqui, ó. Forme o número, vou colocar aqui, ó, 10. E o outro vai ser o 2. Vamos ver o que ele nos resultou aqui. Então olha só, 10 mais 2 é 12. 10 menos 2 é 8. 10 vezes 2 é 20. E 10 dividido inteiro por 2 é 5. Tá aqui, ó. Nós fizemos cada um deles, tá? Professor, como é que então divide um número real? Né? Como é que divide um número real? Para dividir um número real, eu vou apagar essa linha aqui.
Vou ganhar um pouquinho mais de espaço, tá? Diminuir um pouquinho a fonte. Vou criar duas variáveis reais aqui, ó, chamada número 01, número 02. Elas vão ser do tipo real, tá? Vou anular esse comando aqui. Vou anular este. Esse aqui também. Vou anular alguns, tá? Vamos usar só aquilo que eu preciso aqui agora. Aqui nós vamos fazer a leitura daquela variável ali, ó. Read número 01. E vamos ler aqui o número 02. São números reais. E aqui eu vou fazer assim, ó. Criar mais uma variável aqui chamada soma real, tá? Soma real não, perdão. Divisão. Posso até tirar o real porque essa variável não existe. Se eu colocar um nome aqui que já existe, vai dar erro, quer ver, ó? Div. Essa variável já está criada aqui. Ó. O identificador div já existe no programa, no escopo do programa. Erro na linha 5, ó. Então, se ela já existe, nós não podemos usar o mesmo nome. Divisão. Divisão vai receber o resultado de número 01. Agora sim eu posso usar barra. Número 02. Ponto e vírgula. Então, o número vai gerar um número quebrado. Pode ser que gere um número quebrado, não é sempre. E esse número quebrado vai poder ser guardado nela, porque ela suporta esse tipo de número, tá? Tá aqui. E agora é só mandar escrever na tela ali, ó. Divisão é igual. E aí a gente coloca aqui, ó, divisão, nome da variável. Vamos rodar. Vou informar aqui, ó, 15 dividido por 4. 3,75. Agora é um número real. Ah, eu não gostei desses números aqui na frente. Vamos reduzir ele para apenas uma casa decimal. Deixo o zero padrão e uma casa decimal aqui, ó. Roda o programa. 15 dividido por 4. 3,8. Inclusive ele arredondou para cima. Vou mostrar aqui. Se na linha de baixo eu deixar o 2, ele arredonda, se for necessário, com duas casas decimais, né? Ó. Arredondado, não arredondado, né? Então, quando a gente está no meio ou para cima, mais perto de 10, ele arredonda para cima. Se ficar abaixo de 5, ele permanece com essa unidade aqui, tá? Então, ele arredonda para cima só quando a outra casa decimal for de 5 para cima, mais perto de 10, né? Beleza? Vamos ver aqui outra situação. Eu gostaria de salientar uma técnica aqui, né? Eu vou desfazer o que eu acabei de fazer aqui. Caso você se perdeu, volta um pouquinho no vídeo, coloca ele numa velocidade mais lenta ou fica revendo mesmo. Eu vou desfazer o que eu fiz aqui, deixar como estava. Vários Ctrl Zs aqui agora. Vou deixar aqui. Notem o seguinte, os programas não é uma regra que se segue 100%, mas tem uma ordem a ser feita para resolver os problemas. Na aula passada, exatamente na passada, mas algumas aulas passadas, eu estava explicando sobre os algoritmos. Na parte de código e programa, o ideal é se seguir uma ordem aqui. Que ordem é essa? São 3. Entrada de dados, processamento e saída. Então, eu vou usar esse exemplo aqui, ó, que a gente fez.
Esta entrada de dados, que é o quê? Quando entrou dados de fora para dentro da máquina, ou seja, o usuário informou dados, esses dados foram guardados dentro das variáveis do nosso programa, é uma entrada de dados. Essa parte aqui, ó, onde é feita essas contas, são os processamentos. Ou seja, você informou números, está fazendo cálculo, informou idade, enfim, informou notas do aluno para ver se ele está aprovado ou não. Isso é o processamento. O processamento feito, aí daí existe a saída de dados, que é quando você recolheu o dado, que é a entrada, fez o processamento dele e agora exibiu esses dados processados para o usuário. Um exemplo, ele quer saber qual a média das notas dele. Ele informa os dados, há o processamento e qual é o interesse desse usuário? Que ele veja qual é a média das notas dele. Então, a saída de dados é quando o conjunto de entrada com processamento sai e exibe para esse usuário como é que ficou as notas dele, tá? Aqui eu só fiz linha por linha, mas o ideal mesmo era isso aqui, ó. Deixa eu mostrar. Entrada, processamento, ó, tá separado, tá? Aqui é o processamento. Uma dica boa, tá? Para evitar confusão, vocês podem separar o programa em 3 partes. Às vezes não dá, tá bom? Ó, eu posso pular a linha assim para deixar organizado? Posso. Não vai impactar nada lá o nosso programa, porque ele lê comandos, ele não lê espaço em branco. Então ele vai ler aqui, vai pular a linha, vai fazer essas contas. Aqui ele não faz nada e aqui ele escreve, pula a linha, nossa soma aqui. Vou arrumar isso aqui para ficar organizado. E aqui é o divisão de número inteiro. Então entrada, processamento e saída, tá? Eu vou passar um pequeno exercício para vocês. Eu vou deixar a fórmula desse exercício lá e vou pedir para que vocês tentem fazer sozinhos, tá? Olha só, eu fiz o exercício aqui e vou dar a dica para vocês. O usuário vai aparecer escrito assim para ele: digite a temperatura em graus Celsius. Ou seja, a temperatura aqui que a gente está acostumado no Brasil. O usuário, no caso eu, digitei 34 e dei o Enter. O programa processou esse valor, fez lá um cálculo, uma fórmula e me respondeu da seguinte forma, aqui é a saída de dados. A temperatura em Fahrenheit é 93,2. Então, houve a entrada de dados, o processamento e a saída. Eu gostaria que vocês conseguissem, inclusive, quando for dar a saída de dados aqui, fosse com uma casa decimal, né, após o ponto. Agora, deixa eu mostrar para vocês a fórmula e aí eu vou deixar que vocês realizem isso aí sozinhos, tá? Então, tá aqui, ó, a fórmula para transformar graus Celsius em Fahrenheit. É a seguinte: F de Fahrenheit, tá bom? Vamos entender dessa forma. F de Fahrenheit, que vai ser esse cara, é igual ao C, temperatura Celsius, vezes 1,8 mais 32. Ou seja, se o usuário digitou 34, vai ser 34 vezes 1,8, o resultado disso, mais 32. E aí gera o valor em Fahrenheit, que o resultado dessa conta vai ser guardado aqui. Ou seja, vocês vão ter a leitura da variável Celsius, depois o processamento vai ser a variável Fahrenheit, ou a letra que você quiser, a palavra que você quiser, recebe a variável que você usou para guardar esse dado, vezes 1,8 mais 32. E depois é só usar o comando para escrever na tela esse texto aqui concatenado com o valor que foi processado e guardado nessa variável aqui, tá? Agora, se você quiser pausar o vídeo e tentar fazer sozinho, você pode tentar agora
eu vou fazer aqui o resultado para vocês, tá? Bom, para resolver isso aqui, eu vou usar até a fórmula que eu usei lá. Então, eu vou criar a variável f e a variável c. Elas vão guardar dados do tipo real, porque eu posso querer digitar uma temperatura 38.9, 34.5. Independente de qual valor eu informei, pode ser que o resultado dê quebrado. Então, elas têm que poder guardar um valor real. Então, para isso, eu vou pedir para o usuário informar ali, ó, digite a temperatura em graus Celsius. Pronto. Na mesma linha, eu vou pedir para que o que ele digitar seja guardado na variável C de Celsius. Então, vamos supor que ele digite lá, né, o 34. Vai ser guardado ali na variável C. Agora, eu já tenho a entrada de dados. Vou fazer o processamento. Ó, é aquela fórmula que eu mostrei agorinha ali. F é igual, só que ali é uma fórmula genérica, né? Eu tenho que adaptar ela para a linguagem Pascal. Isso também expliquei nos algoritmos. Então, ó, ela recebe, que é o equivalente, né, ao C vezes 1.8, o resultado disso, mais o 32. Professor, eu preciso colocar entre parênteses esse, para depois o resultado disso ser somado com o 32? Se você quiser, você pode. Um pouquinho mais à frente, nas outras aulas, eu vou explicar sobre essas situações de precisar de parênteses ou não, tá? Mas, rapidamente dizendo, na matemática, tem a ordem da precedência. Multiplicação e divisão são feitos primeiro, e depois são feitos soma ou subtração, né? Então, aqui, de qualquer forma, isso vai ser feito primeiro, é a precedência, né? Multiplicação, e depois a soma. Feito o processamento, eu faço a saída de dados agora. Então, eu coloco aqui, ó, a temperatura em Fahrenheit. É difícil falar isso aqui, né? Fahrenheit. Pronto. E aí eu concateno com o que foi resultado do processamento ali na variável f de Fahrenheit. E aí eu arredondo isso aqui com uma casa decimal. Pronto. Vamos testar agora. Vou digitar aqui 34. O resultado foi esse. Vou colocar aqui. Digitei 34 e ela em Fahrenheit é aproximadamente 93.2. Show de bola, tá? Vamos terminar aqui. Eu quero agradecer vocês mais uma vez. Vou dar a dica novamente. Repita o código, tente fazer sozinho sem olhar. É importante, você vai gravar, tá? Um forte abraço, a gente se vê na próxima aula. Nós vamos continuar elevando o nosso conhecimento aqui na lógica de programação com a linguagem Pascal e o nosso querido Pascalzinho, tá bom? Um grande abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo, tá?